Eu vou falar hoje um pouco, até o Dr. Hércules um dia desse falou assim, olha, você deveria explicar um dia desse sobre esse projeto Escola Sem Partido que tanto está causando polêmica. Nós temos um arcabouço legal imenso no Brasil que rege a educação brasileira. Começa pela Constituição Federal, passa pela principal lei, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, vem as diretrizes curriculares nacionais, o Estatuto da Criança e do Adolescente e uma infinidade de outras orientações oficiais que regem a educação brasileira. E nós nos baseamos e tentamos perseguir o que ali diz, embora a falta de estrutura e uma infinidade de problemas impeçam, deputada Eliana, que seja colocado na prática aquilo que rege toda a orientação oficial, né, sobre como deve ser a educação brasileira. Mas um dos princípios básicos da educação, já prevista na própria Constituição, seria a livre manifestação do pensamento, o preparo para o exercício da cidadania, o pluralismo político e a construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Só um dos norteadores da nossa educação, que seria formar para a cidadania, já é algo extremamente amplo, né? O que é ser um cidadão numa sociedade tão complexa e num mundo tão complexo quanto esse que nós vivemos? Nós devemos estar preparados para conviver com o outro, para enfrentar o mundo do trabalho, para enfrentar os percalços do dia a dia, para seguir a vida, para seguir estudando, ou seja, é muita coisa que envolve isso. E preparar crianças e adolescentes para esse mundo é tarefa árdua, é tarefa difícil mesmo. E aí, quando então, de repente surge um projeto, como o chamado Projeto Escola Sem Partido, porque esse projeto advém de um movimento que já existia no Brasil desde a década de 90, chamado Escola Sem Partido. Na verdade, escolas não têm partido, isso é uma fantasia. Que partido as escolas têm? Na verdade, deputada Eliana, deputada Janete, deputado Dr. Hércules, é uma forma de tentar impor ao sistema educacional uma determinada visão de mundo. Aquilo que eu penso sobre o mundo é isso que deve ser ensinado nas escolas. Começou-se, de um tempo para cá, a falar sobre a questão de que professores estão doutrinando alunos, que há uma doutrinação esquerdista nas escolas. Só o fato de ter sido eleito no Brasil um presidente de ultradireita já é a prova maior de que isso é uma falácia imensa. Sem contar que no próprio Congresso Nacional ampliou-se as bancadas mais conservadoras também. Então, que doutrinação é essa? A doutrinação está tendo um efeito contrário? É óbvio que isso não existe. Outra questão, né, acoplada a essa, está no fato de que acusam as escolas agora também de estar doutrinando, ou sei lá que palavra que usam, as crianças no sentido da sexualidade. Estariam se ensinando nas escolas as crianças, ou incentivando as crianças a serem homossexuais, transexuais, ou seja lá mais o quê. O que é um absurdo ainda maior, é a prova maior de que as pessoas não têm noção do que está acontecendo nas escolas. Os professores mal conseguem ensinar aquilo que efetivamente está a cargo da sua área de conhecimento. É como se as escolas, todos os dias os meninos estivessem entrando nas escolas, todos os dias os professores estivessem ali incentivando os meninos a serem revolucionários, a serem esquerdistas, a serem comunistas, a serem gays, a serem bissexuais e não sei mais o que. Isso é patético. Isso é coisa de quem não tem a mínima ideia do que está acontecendo dentro das escolas e das universidades brasileiras. Professores não são santos, deputada Eliana. E é claro que existem professores que às vezes exageram na sua cátedra, exageram ali nas suas opiniões, na sua posição pessoal. Claro que tem. Assim como os médicos não são santos, os deputados não são santos, os arquitetos não são santos, jornalistas não são santos, é óbvio que tem professores de todos os tipos.
Mas a maioria absoluta dos professores não são doutrinadores de esquerda ou doutrinadores gaysistas, que é uma nova palavra inventada aí. Isso é de um absurdo. Assim, me dá preguiça às vezes de tentar debater com as pessoas quando elas começam a falar sobre isso, porque mostra que elas não entendem absolutamente nada de nada. Num dos artigos dessa lei sobre escola sem partido que tramita, no seu artigo 3º, parágrafo 1º, diz assim: não se aproveitará, relativo ao professor, no exercício de sua função, o professor não se aproveitará da audiência cativa dos alunos para promover os seus próprios interesses, opiniões, concepções ou preferências ideológicas, religiosas, morais, políticas e partidárias. Me pergunto, como é que um professor não dá sua opinião na sala de aula? Eu imagino que um aluno me pergunte assim: professor, qual é a sua opinião sobre a corrupção no Brasil? Olha só, infelizmente eu não posso dar a minha opinião porque isso pode acarretar na minha demissão, num processo, na perseguição, etc. Então eu vou me abster de dar a minha opinião. Ora, ninguém é isento. Eu me lembro, quando eu comecei a dar aula, eu tenho mais de 30 anos, embora esteja na sala de aula, fora da sala de aula nos últimos 3 anos, que numa ocasião, dando aula para uma turma de 5ª série, que é o 6º ano hoje, então eu tinha 2 filhas, 2 alunas que eram de uma determinada denominação religiosa e uma delas era filha de um pastor. E então na 5ª série tinha introdução à astronomia, que foi até tirado da disciplina de geografia, nem tem mais hoje. Então ali você tinha que dar noções sobre a criação do universo, a teoria do Big Bang, de uma forma, claro, muito simples e tal, para alunos de 5ª série e tal. E aí o pai de uma dessas meninas apareceu na escola dizendo que assim, a forma de eu ensinar não estava certa porque eu estava desconsiderando o livro de Gênesis. Então eu ponderei com ele isso há quase 30 anos atrás, que a minha função como professor de geografia não é dar a versão religiosa dos fatos, mas a versão científica, que cada aluno pode acreditar no que bem entender. Eu sou católico, sou praticante, sou religioso e eu posso acreditar no que eu quiser, mas um professor, ele tem a obrigação de se ater à ciência. Aquilo que está comprovado pela ciência, aquilo que é do teor do conhecimento científico. Não cabe ao professor entrar em outras searas. Agora, quando se diz assim que o professor não pode dar opinião, tem uma outra parte disso que diz assim: não fará propaganda política partidária em sala de aula, nem incitará seus alunos a participar de manifestações, atos públicos e passeatas. Vamos imaginar que vai acontecer uma passeata contra a violência. Então, assim, se o aluno diz: professor, você acha que eu deveria participar? Claro, isso é você que deve resolver com a sua família e tal. Mas seria muito bom que todos nós participássemos contra a violência. Então, assim, eu não posso, eu tenho que me eximir de dar qualquer tipo de opinião. Depois, assim, respeitará o direito dos pais dos alunos a que seus filhos recebam a educação religiosa e moral que esteja de acordo com suas próprias convicções. Ora, educação moral e religiosa é dada pela família mesmo. O professor não interfere nisso. Agora, então, por exemplo, se um professor de sociologia ou de filosofia, se ele vai discutir, por exemplo, que está no currículo, por exemplo, de uma escola, ou que está na base curricular, falando sobre as religiões de uma forma geral. Então, eu só posso falar da religião daquele aluno. Ora, se eu tenho 30 alunos numa sala de aula, que tem um muçulmano, um judeu, um espírita, um ateu, eu faço o quê? Então, assim, é claro que esse projeto, ele vem, na verdade, para tentar impor uma determinada visão de mundo, e não a polaridade. Olha só, 90% dos professores não doutrinam ninguém. A maioria absoluta dos professores não impõe a sua vontade ou a sua opinião na sala de aula, até porque
Fica parecendo que nós estamos ainda no século XIX. Hoje o aluno, um adolescente, deputada Eliana, ele tem múltiplas formas de acesso a conhecimento e informação através da internet. Então por que ele vai acreditar piamente se eu der uma opinião, que a minha opinião está certa, sendo que ali mesmo no recreio ele pode acessar pelo celular dele vários textos, vídeos, opiniões sobre aquilo e contestar o que eu estou falando. Deputado Enivaldo, o senhor me concederia mais 2 minutos para concluir? Então é um absurdo, né? Assim fica parecendo que o professor é o dono da verdade e que os alunos numa sala de aula eles não têm acesso a nenhum outro tipo de informação e vão acreditar só no que o professor falar. Me faça o favor, ainda tem, infelizmente o tempo é curto para analisar cada ponto do projeto, mas ainda o projeto propõe que seja acrescido ao artigo 3º da LDB uma parte que diz assim, parágrafo único, a educação não desenvolverá políticas de ensino, nem adotará currículo escolar, disciplina obrigatórias, nem mesmo de forma complementar ou facultativa, que tendam a aplicar a ideologia de gênero, o termo gênero ou orientação sexual. Primeiro que o próprio termo ideologia de gênero, ele já é questionável, porque o termo correto é identidade de gênero. Ideologia é comunismo, socialismo, anarquismo, isso é ideologia, né? Gênero não é ideologia. A maioria dos professores nem estão capacitados para discutir identidade de gênero. E não vão discutir isso mesmo. Mas aqueles que estão, sobretudo na área de biologia, por exemplo, ou de sociologia, por que não podem discutir essa situação? Então, se um aluno pergunta sobre orientação sexual ou sobre gênero, o professor não pode responder sobre isso. Pior do que essa situação, e esse é o mundo plural que nós vivemos, essas questões precisam ser, sim, conversadas na sala de aula, sem o aspecto de doutrinação, ou seja lá, de incentivo, ou seja lá o que mais for. No final ainda diz assim, para os fins do disposto no caput desse artigo, as escolas deverão disponibilizar aos pais ou responsáveis pelo estudante material informativo que possibilite o pleno conhecimento dos temas ministrados e dos enfoques adotados. Quantas vezes um professor está na sala de aula e um aluno faz uma pergunta que nada a ver tem com a matéria? Todo aquele que tem responsabilidade com conhecimento de verdade não perde a oportunidade da curiosidade de um aluno se ele estiver capacitado para aquilo. Então, mais uma vez, como eu já tinha dito, os nossos políticos precisam urgentemente estudar mais e pesquisar sobre o que são os problemas reais da educação. O que é a educação brasileira e como ela deve ser. Eu estava falando ali com um colega, que eu não me lembro quem, sobre a questão assim, por que não se analisa, por exemplo, o que se ensina nas escolas da Holanda, da Alemanha, da Dinamarca, que são países altamente desenvolvidos? Essa questão de gênero, de homossexualidade, por exemplo, a Dinamarca é um país invejado no mundo inteiro pelo seu padrão de vida. Foi um dos primeiros países a adotar a união civil entre pessoas do mesmo sexo e há muito tempo que se permite a adoção de crianças para casais do mesmo sexo. E olha como é invejável a vida naquele país. Então, como isso destruiu as famílias? Como isso destruiu o país? Aposto que a maioria de quem prega isso aqui adoraria morar, por exemplo, na Dinamarca, ou que o Brasil fosse um país semelhante à Dinamarca. Nós temos que parar com essa situação de incentivar cada vez mais o preconceito e, principalmente, tentar desmoralizar o papel do professor o tempo inteiro, acusando professores de serem doutrinadores, de não estarem ensinando, de não sei mais o que. Isso é coisa de quem não entende nada de educação. Visitem as escolas municipais, estaduais, vão lá conversar com os professores, vão ver os alunos, vão ver a situação da escola, e aí sim, juntos, nós poderemos transformar esse país dando condições reais de educação. E não, como eu disse já mais uma vez, né, ficar procurando cabelo em ovo e discutindo, colocando uma cortina de fumaça que na verdade só serve para encobrir os verdadeiros problemas desse país e, por extensão, da educação brasileira. Muito obrigado, deputado Enivaldo, pela paciência.